Oi, então agora é a segunda parte do resumo. Vamos continuar, vamos lá. Eu parei aqui no Satanás, que as mentes doentias dos sacerdotes lanos afundavam povos inteiros nos charcos da ignorância e da superstição. Por tempos imagináveis, por causa dessas coisas, a raça azul tinha de intervir constantemente para equilibrar a situação, criada pelos Darien Landros. Essas coisas aconteceram há quase 10 milhões de anos e as influências, tanto as boas quanto as nocivas, atingiram por essa época o planeta Terra. Os jardineiros do universo, há mais de 100 milhões de anos, vinham cultivando este planeta, aproveitando sua própria força, já haviam aqui desenvolvido a vida mineral, vegetal e animal. As primeiras raças, que se denominavam Bores, haviam sido desenvolvidos aqui, atingiram seu apogeu, cumprindo sua missão e deram lugar a outras raças que foram os Gondonos, que por muitos milhões de anos povoaram esse planeta. Estes deram lugar aos Len-Ur, que também por milhões de anos povoaram este mundo, passando para Altalantes. Porém, nos períodos intermediários de criação das raças maiores, desenvolveram-se raças menores e menos expressivas, que também deixaram sua contribuição genética. Foi no início da criação altalante que se deram os acontecimentos e as guerras que destruíram o sistema solar de Raman. Essa civilização altalante cresceu e atingiu um dos maiores graus evolutivos de toda a ração criadas neste velho mundo. Seus conhecimentos científicos e tecnológicos iam muito além do que essa civilização possa imaginar. O chamado avanço científico e o modernismo do atual planeta Terra é o estado selvagem comparado àquela civilização. Porém, também foram destruídos pelas guerras com armas superatômicas. Essas guerras tiveram a colaboração de outros mundos e a atuação destrutiva de Landos de Gumarote. Mais de um mundo foi destruído com essas guerras, pouco sobrando neste planeta. Apenas 3 comunidades em lugares diferentes e em diferentes épocas detentoras de conhecimentos científicos floresceram e evoluíram, mas também se destruíram em guerras. Os sobreviventes se transformaram em povos nômades e decadentes que, sem recursos, viajaram por regiões em climas adversos até que os jardineiros os juntaram em determinado lugar do planeta há mais ou menos 850 mil anos passados miscigenaram com raças de outros mundos, iniciando-se a raça do Harihans. Muito antes disso, há mais de 10 milhões de anos atrás, o planeta Terra estava semideserto. A grande raça Len-Ur tinha desaparecido. Os mais evoluídos partiram com os jardineiros para evoluir a criação em outros mundos. Restaram apenas algumas criaturas em vários lugares do planeta que eram sub-raças semi-selvagens vivendo em regiões agrestes ou à beira de grandes lagos ou mares. Alimentavam-se de pesca, carne dos raros animais que habitavam neste velho mundo. Na maioria répteis. Porém, a maior parte da sua alimentação provinha da água porque a vegetação era escassíssima. Raramente encontramos árvores frutíferas. Haviam frutos da terra que era uma espécie de batata. Outras criaturas não tinham sinal algum, viviam em tribos e cavernas, pareciam diante das violências telúricas do planeta. Se os jardineiros, de uma forma ou de outra, não viessem para cá auxiliá-los a evoluir, cairiam no maior obscuro ciclo involutivo, transformando-se em macacos e decaindo para animais de escala mais inferior até um completo extermínio. Os habitantes dos mundos desse tipo de sistema que conseguiram fugir em grandes naves buscaram planetas afins em muitas galáxias do Quarto Reino. Cerca de 1.200.000 deles vieram para o planeta Terra em 3 grandes naves guiadas pelos jardineiros, que, além de trazer grupos familiares, cientistas e engenheiros federais, trouxeram também plantas, árvores frutíferas tais como laranja, plátano, maçã, trigo, arroz e uma grande infinidade de outras variedades. Entre os animais, cavalo, cães, gatos e todas as espécies de felinos, aves de muitas espécies, tais como águia, condor, galinha. E mais uma infinidade de animais aquáticos. Os líderes dos jardineiros, que cuidavam do planeta Terra naqueles tempos, autorizavam sua chegada
e designaram uma região para que nela se estabelecessem. Essa região é conhecida hoje como Himalaia, Tibete, toda a Índia e parte da China. Até os dias de hoje existem cidades e laboratórios subterrâneos dessas regiões, cidades submarinas habitadas por extraterrestres e jardineiros do universo. Gente, já vou explicar de novo. Essa é uma versão, tá? Que não tem nada a ver com a Bíblia. É uma versão diferenciada de um autor diferenciado. E não façam comparações com a Bíblia, por favor. Mas vamos continuar. Voltemos no tempo. O véu da história que destruiu o sistema solar de Raman, e vejamos onde, como e por que teve início essa bárbara guerra que destruiu o sistema solar inteiro e suas civilizações. A história aqui narrada também encontrava-se gravada em fitas magnéticas que estão nas cidades subterrâneas e submarinas, que se encontram no Tibete, no Himalaia e no Mar de China, no Triângulo das Bermudas, dizendo que esta é a nossa história dos jardineiros do universo. Almara, o planeta líder do sistema solar de Raman, era um orbe belíssimo coberto com irregulares camadas de nuvens que serviam para filtrar os raios solares, protegendo a humanidade dos mesmos, ou seriam altamente nocivos porque este mundo estava muito próximo do seu Sol. E o equilíbrio psíquico da sua humanidade sofreria muitíssimo. Mas essa camada de nuvens era totalmente ozônica, protegendo e conservando um clima natural e ameno. Por baixo dessas nuvens, a bela superfície desse planeta era banhada por intensa luz azul clara que por vezes se tornara rosa, possibilitando assim uma visibilidade perfeita, mantendo essas matizes à noite em uma espécie de fosforescência natural, possibilitando uma grande visibilidade. Tudo isto era controlado por nossos satélites e nossa avançada engenharia sideral, que não poderá ainda ser entendida pela atual humanidade da Terra. As montanhas eram baixas. Uma grande quantidade de cidades de arquitetura gigante, muito diferente da Terra. As casas e edifícios eram todos construídos de pedras perfeitas, lavradas e todas assentadas nas bases de pequenas montanhas. Pequenas ruas separaram casas e edifícios. As ruas serviam só para pedestres, porque os veículos eram todos aéreos. Podiam-se ver veículos de todas as formas e tamanhos, voando em todas as direções do planeta. A maioria dos veículos eram tanto de uso pessoal quanto coletivo, fazendo sempre voos rasantes. Bom, vou parar por aqui, e aí amanhã tem mais histórias pra gente, tá? Até mais!